Antes da gente começar esse vídeo, eu queria pedir rapidamente para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Eu tenho notado aqui pelos comentários nos vídeos que tem muita gente perguntando, muita gente tentando entender como é que nós chegamos nesse nível de transformar o Brasil numa colônia da extrema-direita. É claro que eu não tenho a resposta completa, mas eu acho que eu tenho algumas ideias do que pode estar acontecendo. A primeira delas é a seguinte. Primeiro, veja, você tem no país, isso não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, mas você tem no país uma educação formal muito baixa. Significa o quê? Que quando a educação formal das pessoas é muito baixa, boa parte delas acaba sendo simplesmente um analfabeto funcional. Ele sabe ler, ele sabe assinar o nome, ele consegue entender as coisas muito elementares, mas ele não compreende grandes raciocínios. A extrema-direita captou isso muito bem há muito tempo. Eu sempre gosto de citar o exemplo do nazismo, que foi talvez o ápice, né, da atuação da extrema-direita no mundo. E eles usavam exatamente o mesmo expediente, quer dizer, lançavam pautas muito elementares para o povo, que era um povo massacrado, de uma forma geral, era um povo pobre, e aí era fácil de pegar, fazer aquela lavagem cerebral. Perceba se não é a mesma coisa que estão falando hoje. O Brasil foi governado, perceba, até 2002, o Brasil jamais tinha sido governado por um partido trabalhista. Jamais. O Brasil nasceu de maneira organizada em 1500. Até 2002, portanto, 502 anos, ele jamais tinha sido governado por um partido trabalhista. Aí os vagabundos vêm aqui dizer assim, porque o PT ficou 16 anos no poder e não fez nada. É dureza ter que aguentar um troço desse. E aí o cara fala, porque veja, porque desde que o Lula assumiu, não mudou nada para o pobre. Como é que não mudou? Se você tá falando isso, cara, você é muito otário. Você não tem noção do que é ser pobre. Porque na época do governo do Jair Bolsonaro, as pessoas estavam catando comida no caminhão de lixo. Pegando osso na fila do osso. Como é que não mudou nada? A primeira coisa que as pessoas precisam é comer. E elas nem isso estavam conseguindo. Então o cara que fala uma burrice dessa é muito otário. Ele é muito imbecil, ele é muito alienado para falar isso. Mas ok. Em geral, esse tipo de coisa passa na cabeça do pobre de direita. Claro que não é só do pobre de direita, né? Óbvio que não. Você tem a classe média branca também, que adora falar uma besteira, que adora manter o privilégiozinho dela quando ela pode, e por aí vai. Aí aparece um Pablo Marçal falando desse monte de lixo que o Pablo Marçal fala e um monte de gente acreditando. É curioso, né, que você veja as pessoas acreditando porque não é só o pobre de direita que acredita, você tem a classe média de direita que acredita, você tem os evangélicos que acreditam. É uma lavagem cerebral completa. Agora veja, a base é sempre a mesma, a pauta fácil. Como é que você pega o evangélico? Fala Deus. Se você aparecer dizendo que você é cristão, pronto. Você não precisa falar mais nada. Apareceu, diz que é cristão, você pode fazer a barbaridade que você quiser e tá tudo bem. Marcelo, mas não são todos. É óbvio que não são todos. É óbvio que eu estou generalizando. Mas se não fosse a maioria, não tava desse jeito. Então, infelizmente, é a maioria. E aí você pega aquela outra parte da população, porque tem até estudos que demonstram que o evangélico ele concorda em passar por dificuldades, e é por isso que ele aprova um débil mental como o Bolsonaro. O evangélico ele concorda em passar por dificuldades se isso tiver, digamos assim, garantindo a entrada dele no céu. Porque afinal de contas o Bolsonaro é cristão, entre aspas. Tem diversas pesquisas demonstrando isso. Então o evangélico, de uma forma geral, ele está tentando comprar um lugarzinho no céu, né, apoiando um cara como o Bolsonaro, porque ele acha que se Bolsonaro está ao lado de Deus, se ele é o enviado de Deus, maravilha, então eu estou ao lado do cara certo e tudo bem que eu passe uma aprovação aqui, que minha eternidade está garantida. Aí você tem o outro lado da população, que não é necessariamente religiosa, mas que continua sendo profundamente ignorante no sentido de que ignora as coisas, quer dizer, que não tem conhecimento formal, tem uma dificuldade de fazer raciocínios muito complexos, não entende como as coisas funcionam. Eu recebo todo dia, até na condição de advogado, eu recebo diversas perguntas das pessoas. Mas por que o governo não faz isso? Por que o governo não faz aquilo? Sabe? Coisas que o governo não pode fazer. Então, perceba, é muito fácil se enganar o cara. Então você pode fazer o que você quiser. Mas agora, tudo isso está ligado realmente a baixa, eu diria que principalmente a baixa escolaridade. Mas é errado dizer que só em razão da baixa escolaridade que o cara vai para a extrema-direita. Porque se fosse assim, não tinha rico de extrema-direita, não tinha classe média de extrema-direita. E tem. E eu diria que é o que mais tem. Então, a esquerda, ela acaba sendo complexa demais. E isso dificulta a aproximação com o povo. Eu não sou das pessoas que acham que a pauta identitária é um problema. Tem muita gente que fala isso. A pauta identitária ela é necessária, mas ela é um problema porque ela afasta as pessoas, né,
do governo, no caso do governo de esquerda e tudo mais, porque ela é complexa, a pauta é complexa demais, é muita gente querendo muito direito. Sim, é verdade, é muita gente querendo muito direito, até porque essas pessoas têm direitos. A única coisa que eu não concordo em razão disso, da questão da pauta a pauta identitária, é quando as pessoas massacram o governo porque não conseguiu atender aquilo que aquela categoria queria. Bom, você tem aquela categoria, mas tem um monte de outras também querendo. Então você tem que governar e estabelecer prioridades. Né? Quem entende de política sabe disso, sabe quem falou essa frase. Então perceba, é necessário você saber o seguinte, bom, tudo bem, eu tenho aqui um direito que eu preciso receber, mas tem outro ali que está muito mais na frente, que está muito mais em perigo. É verdade, por outro lado, que queira ou não, o excesso de pautas transforma a luta muito complicada. Por quê? Dividir para conquistar. Sun Tzu já dizia isso na Arte da Guerra. Quando você tem um inimigo e você fragmenta o exército desse inimigo, é muito mais fácil de você conquistar esse inimigo. Ao passo que se o exército do cara está coeso, é muito mais difícil. No começo, a esquerda brasileira ela atuava essencialmente em razão, primeiro, lá atrás da ditadura, da libertação da ditadura, e da pauta econômica. Então você tinha, assim, democracia e economia. É muito fácil de entender isso. É muito fácil. Democracia, poder votar, poder ser votado, poder falar o que quiser, e não ser preso, e nem torturado, e nem morto por causa disso. E economia, uma economia decente, salários bons, salários minimamente razoáveis, era básico. Agora note como a extrema-direita, ela faz isso muito facilmente. Ela coloca 2 ou 3 assuntos. Deus, pátria e família. Pronto, acabou. Deus, pátria e família. Deus, porque todo mundo tem medo de ir pro inferno. Pátria, né? Aquela coisa insossa do que será pátria, as pessoas não sabem. Tanto é verdade que não tem ideia do que é pátria, que vão pra rua com a camisa da CBF. O que é a CBF? A coisa mais podre que pode existir dentro do país é a CBF, mais corrompida que pode existir. O que isso tem a ver com pátria? Mas eles associam. E família, que é o conjunto original onde essas pessoas se reúnem. Família, todos nós temos uma família de uma forma ou de outra. Agora, outra coisa que eu já disse em um outro vídeo, que é importante salientar nesse momento específico, é como a extrema-direita ela é insaciável, porque a partir do momento que se abriram as portas do inferno para os anseios da extrema-direita, eles perceberam que eles não precisam ter receio de pedir e pleitear. E eles estão fazendo isso. A partir do momento em que um dos ícones deles já não oferece mais nada, como é o caso do Jair, eles largaram o Jair pela estrada, o que é ótimo, porque foi exatamente o que o Jair sempre fez com os correligionários dele, que na primeira oportunidade o cara largava eles na estrada. Largaram o cara e trocaram pelo Marçal. E a partir do momento que o Marçal também for inviável, eles vão trocar por outro. Mas basta alguém aparecer rapidinho dizendo, opa, não teve aqui em Curitiba aquela candidata, Cristina Gremel, que era da Gazeta do Povo, aquele jornalzinho nazi-fascista que tem aqui na nossa cidade. Ela participou de um dos debates dizendo assim, quero deixar claro que eu sou a única pessoa de direita desta sala. Pronto, bastou. É a senha. Bastou ela dizer isso, eu sou a única pessoa de direita. Pronto, já conquistou a nata curitibana da extrema-direita. Ela só falou isso. Ela não precisa perder tempo falando em pautas, melhorar a cidade, vamos tampar o buraco, vamos pagar não sei o quê, vamos melhorar o salário. Não, nada. É porque, claro, que eles não vão fazer isso, né? E o que eu também disse no outro vídeo é, na medida em que vão surgindo novos ícones da extrema-direita, eles vão tendo que ser piores, mais cruéis do que o anterior, porque senão eles também são substituídos. Né? E é isso que está acontecendo. Então eu acho que, resumindo a ópera, não é abrir mão das pautas identitárias, porque elas são importantes. Só que isso está nos distanciando do povo comum. Porque nós, da esquerda, nós entendemos muito bem dentro dessa pauta. Não tem problema pra gente. A gente entende isso. Mas quem não é da esquerda não entende. E para nos aproximarmos dele, para conquistar, para conseguir trazer essas pessoas para o nosso lado, a gente tem que falar uma linguagem mais fácil. Então nós não temos que abandonar as pautas identitárias. Mas nós temos que falar a língua do cara e ver qual é a prioridade dele. A pauta da extrema-direita é fácil demais, e é por isso que está pegando tão rapidamente as pessoas. Então a gente precisa, claro, compreender esse momento e tem que compreender a seriedade do momento. A extrema-direita é muito perigosa. Eu tenho falado muitas vezes que nós estamos beirando o fascismo dos anos 30. Estamos beirando. E ao contrário daquela vez, o fascismo não vai nascer mais, porque aquela vez ele nasceu na Europa. Dessa vez não vai ser. Essa vai ser na periferia do mundo. Vai ser na América Latina, por exemplo. Que é um dos lugares onde isso está mais em ebulição. Porque você tem os agentes da extrema-direita tacando pau. E como as nossas instituições não agem, uns porque não querem, outros porque não estão entendendo o que está acontecendo, ficam tratando os não-democratas como democratas,
Bom, você chegou até aqui, eu peço para você a gentileza de se inscrever no canal, compartilhar os nossos vídeos, curtir os nossos vídeos. E se você puder, considere a hipótese de você se tornar membro aqui pelo YouTube, só R$ 4,99 por mês, você cancela quando você quiser, e com certeza você vai estar me ajudando a produzir mais e melhores vídeos todos os dias.